Bom, maravilha então. Agora a gente já tem o Laravel 9 instalado na nossa máquina. A gente criou o banco de dados, né? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a gente criou esse banco de dados chamado CRUD_Laravel. Agora a gente precisa fazer com que a nossa aplicação Laravel ela enxergue esse banco de dados, né? Ela se conecte a esse banco. E a gente vai fazer isso usando o nosso arquivo responsável por configurar nossas variáveis de ambiente. Tá? Então vamos abrir esse arquivo chamado .env. Tá? E aqui, ó, da linha 11 até a linha 16, nós já temos até um exemplo que vem por padrão de conexão com o banco de dados. Tá? No nosso caso, como nós estamos em um ambiente local utilizando o XAMPP, né, que nós baixamos e instalamos na aula anterior, nós temos que fazer apenas uma mudança, que é trocar o nome do database, porque aqui está escrito Laravel, mas o nosso database ele se chama CRUD_Laravel. Então vamos fazer essa pequena alteração aqui, CRUD_Laravel, tá? Esse carinha aqui, ó, esse username é o nome de usuário do banco de dados, tá? Aqui no nosso caso está root, mas no dia a dia, em um site que está realmente no ar, que tem pessoas acessando, um site que está em pleno funcionamento e não está mais em desenvolvimento, isso aqui provavelmente não vai acontecer, eles não vão utilizar o usuário root, vai ser um outro nome de usuário, e esse campo aqui ele não vai estar em branco, tá? Esse password aqui é a senha do banco de dados. Sempre vai ter uma senha. É que no nosso caso aqui, a gente está desenvolvendo, né? Então a gente não precisa ter tanto cuidado assim com segurança de banco em um ambiente local. Beleza? Bom, nós conectamos aqui. A nossa aplicação agora ela já está conectada ao banco de dados, tá? E agora a gente precisa executar essa aplicação para a gente conseguir visualizar isso no nosso navegador, para a gente abrir o nosso navegador e ver como que a nossa aplicação é mostrada. Para isso, você pode abrir um terminal para a gente executar um comando. Então você vem aqui em cima, ó, clique em terminal, clique em novo terminal, ele vai abrir aqui, tá vendo? Ou, ó, vou fechar aqui, ou você pode apertar no seu teclado a letra Ctrl, segura o Ctrl e aperta J. Ó, ele vai abrir também, beleza? E aí o comando que a gente vai usar, deixa eu só limpar aqui o terminal, beleza. O comando que a gente vai usar é o PHP Artisan. Tá? O Artisan é uma ferramenta de linha de comando do Laravel, beleza? E aí a gente vai usar a função serve, tá? Para quê? Ele vai começar aqui, ó, a servir a nossa aplicação, tá? Ele começou um servidor local, então a gente acessa o nosso endereço local na porta 8000, que a gente vai ver a nossa aplicação funcionando. Então eu vou copiar esse carinha aqui, vou abrir aqui o navegador, vou colar aqui em cima e vou entrar, ó, pronto. Nossa aplicação Laravel, ela está rodando, beleza? Agora a gente precisa, de fato, criar uma tabela nesse banco de dados para que a gente consiga inserir dados, né? Depois ler esses dados, em seguida alterar os dados e, por último, deletar esses dados, certo? Então nós vamos fazer isso agora. Um outro comando, ó, como esse terminal aqui a gente está usando ele como servidor, então ele vai ficar sendo utilizado aqui o tempo inteiro. A gente não consegue mais digitar comandos nele, então a gente vai precisar abrir um outro terminal, tá? Então você clica nesse maisinho aqui, ó, que você já vai abrir um outro terminal e aí você digita o seguinte comando: php artisan make, tá? Ou seja, faça o quê? Quero fazer uma migration, tá? Quero fazer uma migration. E aí o que é uma migration, tá? A migration é um arquivo responsável por criar uma tabela no banco de dados, tá? Então a gente vai programar esse arquivo dentro do nosso ambiente Laravel aqui, né? E depois a gente executa um comando para que o Laravel leia essa migration
e crie essa tabela que a gente mandou ele criar lá no banco de dados. Vai ficar muito mais fácil de entender na prática, tá? Então eu vou dar um nome para essa migration, vou colocar aqui criar tabela de candidatos. Tá? Por exemplo, candidato a uma vaga de emprego, tá? Só para dar um exemplo. Então, vamos criar. Ó, ele deu uma mensagem para a gente que a migration foi criada e o nome da migration é essa aqui. Então, vou copiar. Tá? Tem duas formas da gente encontrar. Primeiro, por padrão, as migrations elas são criadas nessa pasta aqui, ó, Database, Migrations. Tá? Aqui já tem algumas migrations que vêm com o Laravel já, a gente não precisa criar. Neste curso aqui nós podemos ignorar, tá? Não é relevante para este curso aqui. E aqui por último tem a migration que a gente acabou de criar, tá vendo? Deixa eu expandir aqui, que a gente consegue ver o nome que a gente colocou, criar tabela de candidatos. Tá? Essa é uma forma de encontrar. A outra forma eu copiei o nome, né? Vocês viram ali que eu copiei o nome que ele mostrou aqui. Vou até copiar de novo, beleza. Se você estiver usando o VS Code e apertar Ctrl P, ele vai abrir ali em cima, ó, uma barra de pesquisa. Então eu vou colar aqui com Ctrl V o nome do arquivo e ele já apareceu para mim ali, tá vendo? Então eu posso apertar Enter, ele vai abrir para mim, beleza? Bom, agora o que a gente faz nessa função app aqui, tá? Nós vamos escrever os comandos para que o Laravel crie essa tabela no banco de dados, tá? Como que a gente faz isso? Bom, vamos descobrir isso lá na nossa documentação. Então, vamos voltar aqui na documentação do Laravel. Tá? Vamos aqui em Database. Tá? E ele tem a parte de Migrations aqui, tá vendo? Então, aqui ele vai ensinar a gerar uma Migration, que foi isso que a gente acabou de fazer. Tá? Se a gente descer mais um pouco, ó, ele mostra aqui a estrutura de uma Migration. Então, a gente pode copiar esse cara aqui só para a gente usar de exemplo. Vamos voltar lá no nosso código. Vamos colar aqui. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ele está criando uma tabela chamada Flights. No nosso caso aqui, a gente não quer que a tabela se chame Flights. A gente quer que a tabela se chame Candidatos. Né? E aí, tem dois campos que ele está criando, que é o string name e string airline, né? String é o tipo do campo, é um campo de texto. Então, vou excluir esse aqui. Eu quero coletar apenas o nome do candidato e quero coletar também o telefone dele. Pronto, coisa básica, só para realmente a gente ter um exemplo de CRUD, tá? Beleza, agora que eu tenho as instruções, eu já escrevi aqui que eu quero criar uma tabela chamada candidatos e eu quero que essa tabela tenha os campos de nome e telefone. Como que eu faço agora para mandar o Laravel criar essa tabela lá no nosso banco de dados, tá? Porque aqui, se a gente voltar, está vazio. Nenhuma tabela encontrada na base de dados. Eu preciso criar isso. Então, novamente, vamos abrir o nosso terminal. Vamos digitar um comando que é php artisan migrate. Agora ele vai executar as migrations, tá? Ele vai entrar nessa pasta aqui e vai ver todas as migrations que tem e vai executar uma por uma de cima para baixo, tá? Então, vou dar Enter aqui. Pronto, ó, ele executou todas as migrations e aqui embaixo está a última migration que a gente criou. Se a gente for no nosso banco de dados e atualizar, nós temos aqui todas as tabelas que o Laravel cria por padrão e também a nossa tabela de candidatos. Se a gente abrir, a gente tem o campo de nome e telefone que a gente mandou ele criar e os campos que o Laravel cria por padrão. Beleza? Então, nós já temos a nossa tabela criada. Na próxima aula, a gente vai criar o primeiro registro nessa tabela.